e corramos com perseverança a corrida ou a carreira, em algumas versões, que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Hoje nós estamos dentro de uma proposta dada à irmã Rafaela sobre correr a carreira. Não é isso? É assim? Desse jeito? Correr a carreira. Quando ela me passou, eu achei bastante interessante e foi até um tema do JPM, se não me engano, há 2 anos atrás, se não me engano, 2020, 2021, e lá teve até uma cena muito interessante, uma irmã ministrando, ela colocou uma esteira no púlpito, convocou um rapaz e ele ficou o tempo todinho ali, começou caminhando na esteira, só que com coisas leves, se eu não me engano, parece que ele começou sem nada, e ao passo que foi passando o tempo dentro da administração, e ela foi agregando coisas no corpo dele, colocando pesos e pesos, e mandando ele correr em cima da esteira. Foi uma cena muito interessante, e ela adotou aquela questão do peso, de muitas coisas que a gente atribui à nossa corrida, à nossa carreira, das coisas seculares, as coisas que somos envolvidos todos os dias. Porque nós somos, por enquanto, habitantes desta terra. Não somos daqui, mas habitamos aqui. E pensando nisso, durante o dia todo eu vinha pensando a Deus, e agora mais perto do final do dia, Deus me deu orientação desta palavra. Porque nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhos. Embora o escritor aos Hebreus, embora não há menção de quem de fato seja o escritor, há quem diga que seja Paulo, por seu poder teológico que existe. Há quem diga que seja Pedro, por causa de algumas escritas que existem, muito parecido com quem participou da vida de Jesus. Mas isto não vem a caso. Mas o escritor aos Hebreus, quando ele faz a menção da nuvem de testemunha, ele está fazendo menção do capítulo de número 11. E o capítulo número 11 vai falar sobre a carreira da fé e quem viveu pela fé. E quem viveu pela fé, a gente vai ter várias pessoas, como Abraão, como Noé e tantos outros. Mas qualquer pessoa que a gente vá decorrer dentro da Bíblia sobre como viveu os heróis da fé, desses das quais nós temos que ter como exemplo, e não pessoas fúteis, pessoas que não agregam nada em nossas vidas, todos eles vão ter algo em especial. Todos eles. Eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Embora ainda não derramado como na nova aliança da qual nós vivemos, mas foram conduzidos de maneira sensíveis a um propósito que Deus o colocou. Porque viver o propósito de Deus da nossa vida não é fácil. Não é fácil. Porque todos aqui que estão, quando vão, como diz o mais matuto, quando vai virando gente, quando já vai começando a entender a vida, vai começando a fazer propósitos. Eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, quando eu crescer. Isso é um propósito que a pessoa coloca. Só que vai passando o tempo, e ao passo que a gente vai conhecendo Deus, Deus vai se revelando a todos nós. E ao mesmo passo que Ele vai se revelando, Ele vai mostrando o propósito dele na nossa vida. E ao passo que eu vou me rendendo ao propósito de Deus na minha vida, eu vou deixando a minha vida ser guiada por mim para ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa boa neste mundo que eu aprendi, isso eu falo por mim, que não existe nada melhor do que ser guiado por Deus. Porque ser guiado por Deus, a gente por vezes anda por caminhos que por vezes vai parecer que não é legal. Que por vezes na minha mente não vai dar certo. Mas que no fim a gente entende.
foi tudo bom. Eu aprendi demais. Eu fui moldado, eu fui transformado e, acima de tudo, eu fui vitorioso. Porque para onde o Espírito Santo nos leva, a gente chega lá de uma maneira diferente do qual de quando a gente começou a caminhada. E falando sobre isso, o Espírito Santo, ele é vital na minha e na sua vida. Eu, se eu fosse você, eu entenderia isto aqui como, eu até vou usar a expressão da minha filha, ela gosta de falar direto assim, nós temos que comer a cada 3 horas. Eu não sei qual é a intenção dela. Ela fala direto. Ainda há pouco ela falou comigo sobre isso. Ela lanchou antes de vir para cá e já chegou aqui com fome, já querendo comer. Eu até entendo que o cara que levar ela vai ter que ter um bom cartão de crédito. E essa neguinha come. Muito parecido com isso, a importância do alimento, que por vezes a gente passa algumas horas sem alimento, mas não vive um dia sem comer. A gente pode até passar por uma necessidade, que seja algo clínico, algum propósito, mas se for no dia a dia, a gente não fica sem alimento. E ao passo que a gente fica sem alimento e sem água, é pior ainda. E a mesma sensação para o cristão é quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É como que estivesse faltando algo na nossa vida. A gente até tenta andar, a gente até tenta caminhar, mas não sabe por onde está indo, porque a gente não tem um guia. É como que um barco no meio do oceano, ele não sabe para onde ir, porque tudo é parecido. Mas um cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai certinho para onde tem que ir. Porque ele não vai na sua força, ele não vai no seu nariz, ele vai sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós, como cristãos, quando falamos da nossa carreira, porque deixa eu dizer algo para vocês, por menor ou por maior idade que aqui haja, nós temos uma carreira a percorrer. E esse tema, ele é muito bom, porque nós precisamos de uma vez por todas, e hoje é muito importante a gente entender que nós temos uma carreira a executar. Que eu não posso mais hoje me dar o luxo de achar que eu não tenho parte em nada. Nós somos uma igreja em grande crescimento. E eu cheguei aqui em fevereiro, passei a participar diretamente com os irmãos a partir de março. Nós estamos em novembro e muita coisa já aconteceu. Porque eu cheguei? Não. Porque a igreja está crescendo, porque a igreja está trabalhando. Isso por quê? Porque cada um de nós estamos entendendo que Deus está nos conduzindo para propósitos maiores. E cada vez mais que eu vou entendendo as fases, como que videogame, fases vão se abrindo, janelas vão se abrindo e oportunidades maiores vão surgindo e Deus vai aumentando para a gente a oportunidade de a gente crescer na obra do Senhor. E isso, tudo conduzido pelo Espírito Santo. E a passo que eu entendo que eu não posso, de maneira alguma, viver sem a presença do Espírito Santo. Por exemplo, o pastor nesse momento está aqui tocando. Em sua natureza, ele poderia tocar? Poderia. Mas o que faz a diferença do Espírito Santo? É a forma que eu toco. Na época de Davi, havia outros... Quem toca harpa? É arpista? Não. É? Arpista? Assim mesmo, né? Rapaz, eu sou bom. Acima da média. Havia outros igual ele, que tocavam as mesmas notas que ele. Mas uma coisa é alguém tocar uma nota de um violão. Outra coisa é a pessoa tocar uma nota de violão conduzido pelo Espírito Santo. A vibração, ela entra diferente na alma da pessoa. Porque o Espírito Santo vai levando a paz à vida das pessoas. E é isso que nós temos que cada dia mais entender. Que, como Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do nome do Senhor. E tudo hoje, nós temos que entender que nós temos que fazer para glorificar o nome de Deus. E a melhor maneira que eu posso fazer, glorificar, ou melhor, a melhor maneira que eu posso fazer para glorificar o nome do Senhor é compreendendo a maneira do Espírito Santo agir na minha vida.
E olhando para isso, eu tenho que entender o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque, não sei você, mas eu, por muito tempo, desde pequeno, ouvindo essas expressões, eu ficava na minha cabeça me perguntando, como é ser guiado pelo Espírito Santo, sendo que eu não vejo, eu não consigo tocar. E quando eu passei a entender esta definição, isso já muito depois da vida passando, eu fui entender que ser guiado pelo Espírito Santo é ser instigado por Ele, é ser instruído por Ele ou dirigido por Ele. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, todos nós fizemos o mesmo voto. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Então, ao passo que eu entrego a minha vida a alguém, eu estou dando a ele o direito legal dele fazer comigo aquilo que ele bem entender. Isso é entregar a vida. Então, quando eu entrego a minha vida em rendimento, ou melhor, em se prostrar, se jogar e dizer, Espírito Santo, conduz a minha vida, eu estou dizendo a ele, a partir de hoje, me instrua, me guia e me instiga a fazer aquilo que agrada ao nome do Senhor. Porque por natureza nossa, por desejo nosso, a gente nunca vai conseguir. Mas sendo auxiliado pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir. Porque o maior exemplo disso é o próprio Jesus Cristo, que Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, vai narrar a história que quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente vê a história dizendo que Jesus foi conduzido, foi levado, foi instigado, foi direcionado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mas o fim do Espírito Santo de levar Jesus não era para ele ser tentado, é para que o nome do Senhor seja glorificado após a tentação. Porque o que o Espírito Santo de Deus quer na minha vida é que tudo que eu faça seja para glorificar a Jesus Cristo. Por onde eu passo, as pessoas olhem para mim e vejam algo diferente. Que as minhas palavras sejam diferentes das demais palavras. Não é que elas sejam belas, mas que a essência dela tenha algo poderoso, que acalme, que toque, que transforme a vida das pessoas que ouçam as minhas palavras. Essa é a intenção do Espírito Santo. E nessa ocasião, Jesus se prostrou para permitir. Eu quero, porque eu vou ser exemplo para os outros. Jesus estava aqui dizendo nesse texto, ou melhor, nessa passagem, olha, Jacques, se permita ser conduzido pelo Espírito Santo, porque eu permiti, eu fui, e o nome do Senhor foi glorificado. Ao passo que eu permiti, eu deixar, irmão, nós vamos ser, como as pessoas gostam de fazer essa aplicação, uma bomba na mão do Senhor, para explodir as obras do diabo na vida das pessoas. E olhando para isso, por que eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir para que eu execute essa carreira tão falada? Porque há pelo menos duas razões para isso. Primeiro, quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele define quem eu sou. Porque hoje, nós vivemos esta era de perguntas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a razão da minha existência? Essas besteiras tais. Mas olhando para o que a Bíblia vai dizer, eu não preciso mais me perguntar. Eu só preciso declarar o que a palavra de Deus diz. Porque Romanos, capítulo 8, versículo 14, vai dizer assim, pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele declara, você é filho de Deus. Então, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não tenho dúvida de quem eu sou. Eu não tenho margem de talvez eu seja, há uma grande possibilidade. Não, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu tenho a certeza. E é por isso que eu posso cantar, eu sou filho de Deus. Eu declaro, eu sou filho de Deus.
Alguém pode dizer assim, mas no teu RG vai dizer que você é filho de fulano de tal, filho de fulana de tal, aí você vai dizer, mas eu sou filho de Deus, aleluia. Ser guiado pelo Espírito Santo identifica você como filho de Deus. Paulo, ele faz esta declaração, e uma declaração em tom bem forte, declarando a nossa verdadeira identidade. Porque nós temos uma identidade, nós temos uma marca, nós temos algo que é definitivo. Nós somos filhos de Deus. O diabo pode tentar inverter essa verdade, pode tentar subverter essa verdade, pode tentar colocar dúvida na mente das pessoas, mas quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus não tem dúvida. Ele declara, eu sou filho de Deus, aleluia. E todas essas coisas, meus irmãos, são maravilhosas ao nosso coração. Agora, o que diferencia na nossa vida a habitação do Espírito Santo é quando nós permitimos que Ele habite em nossas vidas. Porque a segunda definição, que quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, vai estar também em Romanos capítulo 14, versículo 16, ou melhor, Romanos 8, 16, que vai dizer o seguinte, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, ele declara, você é filho de Deus. Primeiro, ele define quem nós somos. Somos filhos de Deus. Segundo, ele declara, ele define que nós somos, de fato, filhos de Deus. O Espírito Santo não apenas define quem nós somos, ele declara quem nós somos. A presença do Espírito Santo em nossa vida, de acordo que a gente vai permitindo que ele preencha a nossa vida, mais e mais nós somos ligados a Deus. Por exemplo, Moisés era um homem que teve até o relato de que ele aparece e mata o egípcio, não tem muitas coisas que se fala. Há deduções de sua criação, de sua formação e aquela coisa toda. Mas não dá para perceber antes como ele era, mas dá para perceber pós ter encontro com algo espiritual, como ele passou a ser. Era um homem que vivia da riqueza do palácio do Egito. Era um homem que vivia na nobreza, de tudo de luxo, de pessoas o servindo. E passou a viver no meio do deserto, no meio dos galhos, no meio de necessidades. Mas para ele, aquilo que era luxo no palácio, não foi superior àquilo que ele teve da presença de Deus no meio do deserto. Porque o que vale para a vida de um cristão não é o luxo exterior. O que vale é a glória de Deus na nossa vida. O que faz a nossa vida ser melhor cada dia não é aquilo que a gente ostenta em mão. É aquilo que nós somos de verdade. É aquilo que nós temos de verdade. E o que é que nós temos? A presença do Espírito Santo. E existem alguns benefícios, porque tudo na vida há consequências. E existem alguns benefícios de ser conduzido pelo Espírito Santo. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer um benefício que nós temos ao sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim, mas se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você não está debaixo da lei. Quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, eu tenho a clareza de mente. Eu não vivo mais a lei. Eu não vivo mais debaixo da lei. Quando eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus, quando eu sou conduzido por Ele, eu tenho a clareza que eu vivo a nova realidade que eu sou. E o que você é? E o que você é? Para você não dormir, liga para o seu irmão. Pergunte para ele, o que você é? O que você é, Lucas? É o que está mais longe ali. O que você é? E essa pergunta, ela não deve ser respondida a mim.
Essa pergunta ela é respondida a você mesmo. Porque aquilo que você pensar é o que você fala, é o que você declara. Porque aquilo que você declara é aquilo que está dentro de você. Então, se você declara que você é uma bênção, a bênção fluindo de dentro de você. Mas se você diz, eu sou um pobre, miserável, não mereço nada, então dentro de você há pobreza de alma. Mas o Espírito Santo de Deus esta noite está nos alertando. Você é filho de Deus. Oh, glória! E se nós somos filhos de Deus, irmão, nós somos uma bênção. Porque quando a gente passa a aprender as coisas, a gente passa a mudar os nossos verbos. A verbalização que sai da nossa boca, ela sai diferente. Até palavras que antes era comum, hoje tem dificuldade de se falar. Antes de eu conhecer desta maneira a verdade, eu proferia direto para aquela minha filha, em casa direto. Desgraça, desgraça, desgraça. Tudo é desgraça. Eu achava bonito. Botava até tom. Desgraça. Mas eu não entendia que eu estava liberando algo de dentro de mim e externando para algo onde eu vivia. Ao passo que eu fui aprendendo que aquilo que eu vivo é o que eu falo. E o que eu falo é o que eu vivo. Eu comecei a mudar. Hoje até para falar esta palavra, eu não gosto. Eu só uso em alguns momentos de aplicação, mas entendendo que Deus é que nos abençoa. Mas Deus nos abençoa por dentro. Porque a lei de Deus, a nova aliança, ela nos muda por dentro. E o que muda por dentro, ela vai identificar pelo lado de fora. Porque quando eu sou uma bênção, quando eu não vivo mais debaixo da lei da maldição, da lei do pecado, eu não vou viver mais a minha vida. Eu não vou viver mais como eu quero. Eu não vou vestir mais o que eu quero. Eu não vou mais falar o que eu quero. Eu vou falar aquilo que a nova vida me deu. Porque quando Paulo vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aquilo que era velho já passou. Aquilo que não prestava já passou. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se segura, irmão. Não caia não. E nós temos que agir dessa maneira. A segunda característica é que ele nos ajudará a tomar as melhores decisões em nossas vidas. E esse ponto eu quero pautar com bastante paciência, porque hoje nós vivemos tempos acelerados. Um dia desse eu estava na virada de ano. Nós estávamos. E já vamos para uma outra virada de ano. Antigamente, quando eu era pequeno, José, parecia que passava 3 anos para chegar uma virada de ano. Hoje parece que passa 4 meses. É muito rápido. Então as decisões hoje têm que ser tomadas rápidas. E as decisões têm que ser assertivas. Porque hoje não dá mais tempo de tentar consertar as coisas. Há tempo? Oh, glória! Aí, ó, já tomou banho da noite. Chega em casa, só troca de roupa e dorme. Antigamente, você poderia, pelo tempo que tinha, tentar ajustar, consertar algumas coisas. Hoje, dá mais trabalho. Antigamente, você falava uma coisa, poderia, por vezes, tentar corrigir o que falou. Hoje, você fala uma coisa, rapidinho a palavra, ela corre, você não consegue mais trazer para consertar. Então, nós temos que tomar decisões muito rápidas e assertivas ao mesmo tempo. E nisso, sem a presença do Espírito Santo de Deus, fica muito difícil. Possa ser que dê certo? Pode. Tem muita gente que não é cristã, que não vive esta vida que nós vivemos, e toma decisões que por vezes dá certo, que por vezes até acerta. Mas uma coisa é eu viver no esmo, eu dar um tiro no escuro. Agora outra coisa é eu executar as coisas tendo a certeza de que eu vou acertar. E nisso, eu não posso dispensar a presença do Espírito Santo de Deus. Antigamente, eu era muito impetuoso de falar na hora, ali na lata, de agir na hora, e papapá, que comigo é assim, não tem negócio não. Hoje, a gente vai entendendo que não é como a gente quer, é como Deus quer que a gente faça. Então hoje, eu vou entregando, como o salmista vai dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará por você. Então hoje o meu dia eu entrego a Deus, o meu trabalho, todos os dias eu entrego a Deus, o meu patrão, os amigos que eu tenho dentro da empresa, as pessoas que eu vou conviver, as pessoas que eu vou negociar, as pessoas que eu vou ter a oportunidade de conversar, eu vou entregando pessoas que eu nem sei se eu vou achar na vida, mas eu vou entregando. Porque nesta hora, quando chegar a oportunidade, Deus já vai me conduzindo o que falar. Eu esqueci seu nome agora? Maneuzinha. Já teve coisas de eu ir falar, e na hora o Espírito Santo vai falar para mim, não fale. E eu ficar igual a Rafinha agora. Não é fácil, gente. Não é fácil. A gente só lhe chama por uma coisa, mas como é seu nome? Moemerson, né? Moemerson. Não é fácil, Moemerson. Por vezes a gente fala assim, pá, mas essa palavra aqui dá certo. Ela vai certinho na situação. Mas Deus conhece o além daquilo que eu não conheço. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir aquela palavra naquele momento. Às vezes não é a palavra certa para aquele momento. Então se Deus, o Espírito Santo dizer assim, fica calado, igual a Rafinha, fique assim. Não fale nada. Mas também se Deus orientar você a falar, fale guiado pelo Espírito Santo de Deus. Já teve vezes, irmão, de eu estar sentado assim em rodas, porque eu sempre tive a oportunidade de estar com muitos jovens conversando, porque minha vida, desde os 14 anos até o presente momento, sempre foi ligada à juventude, sempre trabalhei com jovens, e eu sempre tive pessoas conversando, me pedindo orientação, pessoas mais velhas do que eu na época. Eu com 14 anos me tornei líder na igreja, com 14 anos, e eu era líder de jovem de 21 anos de idade. Eu ficava assim, como é que eu vou falar para essa pessoa? Já está fazendo universidade, eu ainda nem saí do pé. Mas eu sempre entendi que não é pela minha força, é ser guiado pela Espírito de Deus que a gente vai. Então, em vezes, eu vou falando, e as palavras vêm, e eu só vejo as lágrimas caindo, aí eu vou entendendo que Deus está agindo. Simplesmente se deixe ser guiado pelo Espírito de Deus. É como a visão de Ezequiel, quando o anjo chamou ele, levando o exemplo do rio, anda até a profundidade do joelho, e ele veio, anda mais um pouco, até a profundidade da cintura, e ele andou. Vem mais um pouco, até a profundidade do ombro, e ele andou. E agora o Espírito Santo diz, agora adentra ao oceano, caminha mais. Aí ele sabia que agora ele ia ter que afundar. Agora ele não conseguiria respirar dentro d'água, porque ele não era peixe. Mas o que o Espírito Santo estava dizendo? Vem e viva a minha realidade. Respira o meu ar. Respira a minha vida e você vai ver como é coisa boa. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Que nós vivamos uma nova vida, uma nova realidade, e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu vi essa palavra toda hora, Espírito Santo, eu sabia que eu tinha que falar devagar. Porque se eu falar muito rápido, sai emendado. Então eu tenho que falar bem devagar. Espírito Santo de Deus, para que fique bem compassado. Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, o advento do Espírito Santo foi quando houve a descida, e mais de 500 pessoas foram preenchidas pelo Espírito Santo de Deus, porque dentro da casa, o relato de Lucas vai dizer 120 pessoas, mas fora da casa houve mais pessoas. Então, quando nós vamos ver, a partir daquele momento, quando começa a igreja primitiva, nós vamos encontrar todos os apóstolos sendo guiados por Deus. Filipe foi levado ao meio do nada, só para explicar Isaías 53. Pedro foi levado à casa de homem que estava orando ao Senhor para ser baseado no Espírito Santo. Já Paulo andou em muitos lugares, em lugares que ninguém imaginava estar alguém, e ele foi guiado. E muitos relatos. Atos dos Apóstolos é algo que anima a vida do cristão. Eu diria que quem tem dúvidas a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus e do que ele pode fazer na vida da pessoa, leia Atos dos Apóstolos. E você vai ter a sua vida inflamada pelo fogo do Espírito Santo de Deus.
Nenhum missionário consegue fazer a obra do Espírito Santo, ou melhor, a obra missionária sem ler Atos dos Apóstolos. Nenhum consegue. Porque dentro de Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar obra de feitiçaria, nós vamos encontrar demônios, nós vamos encontrar necessidade financeira, pessoas precisando de orientações, e aqui é a maior pauta missionária, Atos dos Apóstolos. E nós vamos encontrar também, dentro disso, ele impedirá que nós venhamos a cair em pecado. Porque quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos dizer, olha, ali há um risco muito grande de queda. Ele sempre vai falar conosco de todas as maneiras, nos orientando a um precipício à sua frente. Não vá. Só que há o princípio da escolha entre eu aceitar a advertência ou não. É o livre-arbítrio. Mas ele vai fazer a parte dele, vai nos orientar. Não vá. Olha por quê? Gálatas capítulo 5:16 vai dizer assim: e assim eu digo, ande pelo Espírito, e você não satisfará os desejos da carne. Paulo está dizendo, olha, ande pelo Espírito, e você não vai fazer a vontade da carne. Porque hoje, se há aquele ditado, mas a carne é fraca, como que pecar fosse vitamina para a carne. Sendo que isso não existe. Não é a carne que é fraca. É o teu desejo de vencer a carne que não é autossuficiente. Porque nós, que faz o desejo da carne, é só... Como que a gente entende? É só pegar o versículo e interpretar o contrário. Ele está dizendo, quem é guiado pelo Espírito não faz o desejo da carne. Então, se eu faço o desejo da carne indo pelo contrário, então quer dizer que eu não estou fazendo a vontade do Espírito de Deus. Então, como é que eu não faço a vontade da carne? É simplesmente se rendendo ao Espírito Santo de Deus. Não tem outra maneira. Eu respeito profundamente todas as áreas psicológica, psicotécnica, médica, o que for de acompanhamento hoje em dia. Eu tenho pessoas que eu cuidei que precisou de remédio taxa preta. E eu respeitei. Mas a mim, eu falo por mim, tudo da minha vida eu entrego a Deus. Tudo. Todas as doenças, todas as dores que eu posso passar, eu sempre, antes de tomar qualquer remédio, eu oro a Deus. Eu digo, Deus, isso aqui não é meu. Jesus já levou na cruz. Então eu não vou ficar com isso aqui. Se for preciso eu passar por cirurgia, eu passarei. Mas eu passarei confiando no Senhor. E graças a Deus, eu vou fazer 40 anos. E eu só fiz uma cirurgia na vida. Que foi para tirar um cisto daqui desta mão. E eu não entendi o porquê. Para tirar um cisto da mão, me aplicaram uma anestesia geral. Que eu apaguei. Deitei na cama, quando acordei já estava em outra cama e com a mão toda dolorida. Mas isto, cada um tem esse princípio? Não, a minha esposa, ela, devido à vista dela, ela sente muitas dores. Então, vira e mexe, ela está com enxaqueca, ela toma remédio, ela tem menos fé do que eu. Não, é propósito. Eu tenho o meu propósito. Eu não gosto de remédio, eu detesto remédio. Por mim, farmácia não existia. Por mim não existia, passava fome. Mas, cada um... tem uma ali, né? Me perdoe, tem uma ali. Meu Deus, cada coisa que eu falo. Mas isto, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida, ela é diferente. Por exemplo, quando eu vivo uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, como João vai dizer a sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, e vai dizer o seguinte, queridos amigos, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmão, escute aí, isso aqui é sério. Hoje tem muita gente falando em nome de Deus,
porém não é Deus falando em seu nome. E nós temos que ter essa diferença. Certo pregador, esses dias ouvindo essa história, eu fui me certificar e vi fundo de verdade. Certo pregador estava ministrando numa igreja e uma irmã à sua direita, na frente, se não me engano, falando em línguas estranhas, liberando palavra profética sobre as pessoas. E ele olhou e disse para o pastor: pastor, isto que está na vida dessa mulher não é Deus falando, é demônio. Disse: não, pregador, não tem como, porque essa irmã já está aqui há mais de 4 anos, e há mais de 4 anos Deus tem usado ela tem feito profecia e tem acontecido. E ele disse: Deus me deu discernimento, não é Deus na vida dessa mulher. E o pastor disse aí: então se não é Deus, se você tem a certeza que não é Deus, então expulsa esse demônio. E ele estendeu a mão, a mulher caiu possessa, foi liberta, e assim Jesus fez a obra. Por mais de 4 anos, se é verdade, não se sabe, mas fica para nossa mente o que a Bíblia está falando. Tem muita gente que por vezes vai encontrar você por aí e vai vir com palavras bonitas, emocionantes, porque é muito fácil identificar as pessoas. Nós somos pessoas emocionais. Basta uma palavra que nos afete no nosso emocional que a gente entrega a rapadura. É por isso que as ciganas ganham dinheiro. Porque quem nesse mundo não tem amor ou não quer amar? Todo mundo quer. Quem não quer dinheiro? Quem não quer vida fácil? Todo mundo quer, irmão. Então ela fica aqui com a mão, mas é olhando no olho. Porque no olho você entrega a sua verdade. E ali, meu irmão, vai 20 conto o seu fácil para a mão daquela mulher. E nisso nós temos que sempre, uma vez eu vi um pastor falar uma coisa muito interessante. De todos os dons que uma igreja tem que pedir, o maior que ela tem que clamar é pela evidência de discernimento dentro da igreja. Porque sem discernimento, nós não saberemos quem é quem. Por vezes, nós temos um com mais cabelo e temos um com menos cabelo. Mas isso não quer dizer que um tem mais do que o outro. Aqui é Sansão e ali é não sei quem. Um lavejito. Não, eu não posso afirmar assim. Mas eu pedindo a Deus discernimento, e isso é característica de dons que Deus deixou à igreja, a gente vai entender quem é quem. Porque por vezes a pessoa canta, a pessoa prega, a pessoa é membro, a pessoa dizima, a pessoa faz aquilo e faz aquilo outro. Mas isso não quer dizer que é em nome do Senhor. Não quer dizer que é Deus na vida dele. Porque senão Jesus não diria. Naquele dia muitos vão dizer: ah, Senhor, mas em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu libertei. Aí Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você não é dos meus. Você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se não é guiado por ele, eu não te conheço. Tem as obras. Mas essas obras não foram mandadas por mim. Está entendendo como o negócio é sério? E eu preciso ser guiado por Deus. Porque ser guiado por Deus, ser guiado pela Espírito Santo de Deus, não é viver uma vida emocional. Chegar na igreja, levantar as mãos, pular, se deitar, se jogar, chorar. E no outro dia, a vida está da mesma bagunça, não mudou nada. Não houve impacto. Irmão, isso aqui, esse momento aqui, não é para preencher horas, dias no quadro da igreja, não. Porque a igreja vive sem vigília. A igreja vive sem esse momento. Agora, esse momento é para mudar as nossas vidas. Porque eu não sei viver sem a presença de Deus. Você não vive sem a glória de Deus. Você não vive sem esse momento aqui de liberdade, de sentar, de chorar, de pular. Porque é assim que a gente vai tendo a nossa vida mudada. Porque se a gente vier para um momento desse aqui e não ter nada que mude a nossa vida, nada que emocione, assim, dá o padrão de que eu vou fazer diferente, irmão, então você veio para o lugar errado. Porque se você vai para uma pizzaria, você vem diferente. Você vem com a barriga cheia. Alguns até querem vomitar, de tanto comer. Se você vai para um campo, você vem de lá cansado de tanto correr. Se você vem para o karatê, você fica cansado só de ver o vídeo. Imagina de estar aqui dentro. Entendeu?
Tudo na vida que a gente sai de uma zona para outra zona, a gente tem que vir diferente. E isso aqui, a gente saiu de qualquer lugar daqui. Um dali, outro da lá, outro mais da lá. A gente veio para cá, para ter a nossa vida mudada, transformada, para ser guiado pelo Espírito Santo, porque a gente tem um propósito a executar. Já que somos chamados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ter não apenas impulsos, mas eu tenho que fazer uma pergunta a mim mesmo. Eu estou feliz como eu sou ou como eu estou? Porque felicidade é diferente de alegria. Alegria você tem quando fica vendo aqueles vídeos na internet de besteira, você ri, que morre de rir, como eu. Eu fico rindo, que eu fico até choro, dá até vontade dali falar, e às vezes eu já estou chorando, né? Não dá ali para orar rapidinho. A minha filha sabe, fica assim um momento lá, igual um besta rindo, do nada. Isso aí é alegria. Mas o que é felicidade? É quando eu sou contente com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho. Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, em sua defesa do seu apostolado, ele vai dizer assim, eu aprendi a passar dificuldades e a viver na bonança. Eu aprendi a dormir bem e a dormir quase que nu, com frio. Eu aprendi a ter tudo de bom e a ter tudo que não é tão bom. Ele aprendeu porque ele entende que Deus na sua vida é o suficiente. E o exterior pode ser mudado. Hoje nós tomamos, vamos dizer, eu comi um ovo com farinha, amanhã pode ser que apareça um peixe assado. Porque o externo, ele pode mudar. Agora o interno, ele tem que ser permanente. Eu posso amanhã não acordar tão feliz, empolgado, mas eu tenho que acordar crente, declarando que o meu dia vai ser uma bênção. Eu posso acordar um dia doente, com febre, acamado. Isso pode acontecer? Pode. Mas quando eu tenho algo dentro de mim, eu já declaro, sai de mim, doença. E a doença tem que sair. Por exemplo, eu vi acho que foi aqui, alguém falando que foi numa fila e declarou que a vaga era dela. Eu não lembro se foi aqui ou foi outro canto. Mas esse dia eu precisei fazer uma entrega, e eu fui no carro, e onde eu ia era no centro da cidade. E centro da cidade não tem vaga para cá. Hora às 10 horas da manhã não tem. E eu fui dando meu emprego, até onde eu ia, declarando uma vaga para o meu carro, uma vaga para o meu carro, uma vaga para o meu carro. Quando eu cheguei lá, no que eu dou uma olhada assim, já vi um carro com uma seta saindo. E eu na hora falei, é a minha vaga. Ele saiu e eu entrei. Irmão, declare, dá certo. Declare, dá certo. Declare, porque dá certo. Você não está entendendo. Declare, porque dá certo. Declare, porque dá certo. Declare, porque dá certo. Porque Deus é na nossa vida. O Espírito Santo nos conduz a declarar aquilo que é verdade em nossas vidas. Agora, como é que ele vai me conduzir? Ele nos conduz de forma gentil. Ele não é bruto. O Espírito Santo não vai chegar com um chicote. Como é? Eu esqueci o nome do irmão. Vinícius. Ó Vinícius, a partir de hoje, já que você entregou a sua vida a mim, eu vou te conduzir na porrada. Você sabe karatê, mas eu sei todas as artes marciais. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai propor uma mudança melhor. Ele vai propor algo extraordinário. E não é de uma hora para outra. É uma vida contínua. O que eu sou hoje, o que eu entendo hoje, o que eu creio hoje, e o que eu vivo hoje na presença de Deus, eu não vivia na época na idade da minha filha, não vivia. Mas hoje eu tenho uma nova realidade, porque a partir do momento que eu fui vivendo, eu fui me entregando, me derramando, e ele foi me mostrando, me revelando, e eu fui gostando, porque é bom demais. É bom demais. É muito bom viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus. É muito bom. Por exemplo, eu fui levado a Paraíba. Eu fui levado porque primeiro eu dava muito trabalho à minha mãe. Minha mãe, para se livrar de mim, disse, pastor, leva esse rapaz daqui antes que eu mate ele. E me levou para lá. E eu fiquei comigo, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, e aquele negócio todo. Só que chegando lá, eu fui entendendo que não foi meu pai que não me amava, não era minha mãe que me amava, não foi livramento de morte que minha mãe queria me matar, não. Foi o Espírito de Deus me levando para um lugar onde eu ia ver que só Ele era importante na minha vida.
Eu tenho muitos amigos em Castanhal. Sempre gostei de conviver com as pessoas. Eu tinha muitas pessoas ao meu redor. Mas por vezes eu ficava assim, tá faltando algo dentro de mim. Eu tenho muito fora, mas eu não tenho dentro. E lá na Paraíba, onde eu morava, uma cidade de aproximadamente 1.000 habitantes, eu não tinha muita gente fora, porque lá onde eu vivia, o pessoal não confiava muito nas pessoas de fora. Parecia que era assaltante lá dentro. As pessoas achavam que eu saí fugido do Pará daqui para lá. Ninguém confiava em mim. Ninguém deixava nem a filha conversar comigo, porque achava que eu ia raptar a menina. E cá entre nós nem eram bonitas assim, nem valia a pena. Mas eu me sentia chateado com aquilo. Eu não tinha amigos para conversar, para desabafar. E eu parece que eu fui entendendo, eu só tenho alguém agora, eu só tenho Deus na minha vida. Eu subi uma serra da casa do pastor até a montanha, dava meia hora andando. Todos os dias. Moenas, né? Moenas. Eu subia com um bocado de livro, um bocado de Bíblia, gente. Uma mochila pesada, uma garrafa de água. Eu subia para a montanha embaixo de uma árvore. E eu ficava lá orando, lendo. Quando eu cansava, eu reclamava. Eu ficava, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? E a passo que eu fui vivendo, eu fui entendendo. Porque há momentos que Deus nos leva para lugar distante para a gente entender que só Deus é na nossa vida. Por exemplo, hoje, a Emily e o Lucas têm um pastor para cobri-los, porque é pai. Mas vai ter ocasião na vida que não vai ter pai e mãe para ajudá-los. Vai ter só Deus na vida. E isso eu estou falando porque muitos vão acontecer. Eu já oriento a minha filha. Olha, hoje eu estou aqui para te ajudar. Mas vai ter dias que é você, dá teus pulos. E é assim que eu converso com ela. Porque a vida lá fora é diferente da vida aqui embaixo dos meus braços. E vai ter ocasiões que ela vai ter que tomar as próprias decisões dela. E ela já sabe que a decisão dela vai gerar consequências na vida dela, quer seja boa, quer seja ruim. Então hoje, cada dia mais, todos nós, inclusive ela, tem que ter essa orientação de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando eu sou guiado, eu tomo as boas decisões. Ele vai chegar e vai dizer pra gente, olha, esse rapaz aqui não é de Deus, ele tem mais intenções. Essa moça aqui, como tinha um louvor antigamente, é laço. E a gente tem que ter esse entendimento de que nem tudo é Deus na nossa vida. E a melhor coisa do mundo é que o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a ter uma vida alinhada com a palavra. Domingo eu ouvi o irmão Emerson contando um trecho do testemunho dele, quando ele chegou aqui com a gente, e ele viu o alinhamento com a palavra. Ele experimentou o alinhamento com a palavra. E o que é viver o alinhamento com a palavra? É a produção da palavra em nossas vidas. E a melhor coisa do mundo, irmão, é viver a palavra de Deus em nossas vidas. Muito melhor do que eu abrir lá no Google o horóscopo do dia hoje. O que o horóscopo tem para mim hoje? Leia a palavra. Porque a palavra ela vai dizer algo tremendo para você. Porque se a palavra não for suficiente, não tem mais nada no mundo que preencha a sua vida. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Porque eu tenho uma vida alinhada com a palavra, eu vou ter uma vida que sempre vai glorificar o nome do Senhor. Fique de pé, por gentileza.